Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o uso, dos biofertilizantes e também do controle biológico em canaviais, principalmente, nos últimos tempos com os altos preços pagos pelos produtores, e até em alguns casos a falta, de produtos, principalmente de fertilizantes, que a gente vem acompanhando nas últimas safras. E então a gente vai querer entender melhor esse cenário, como tem sido o uso dos biofertilizantes e também do controle biológico pela BP Bung Bioenergia. Para isso, conversamos ao vivo com Rogério Brem, que é diretor agrícola da BP Bung Bioenergia. Rogério, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. Eu queria agradecer aí ao Notícias Agrícolas a oportunidade aí de estar conversando um pouquinho sobre as práticas sustentáveis que a BP Bung Bioenergia tem utilizado aí na sua produção de cana. Exatamente, Rogério. E para a gente iniciar essa conversa, dentro dessas práticas sustentáveis, queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre como tem sido o uso dos biofertilizantes nas propriedades da BP Bung Bioenergia. Ok, vamos sim. Primeiro eu queria só comentar rapidamente, Jonathan, sobre a BP Bung Bioenergia. Nós somos uma empresa, uma joint venture, numa parceria entre a BP, a British Petroleum, e a Bung Limited, que é uma empresa gigante de combustíveis e uma grande empresa, uma grande trader de produtos agrícolas e commodities agrícolas. Nós temos 2 anos de existência como empresa. É uma empresa jovem, mas uma empresa que tem muito forte aí dentro dos seus valores e dentro da sua agenda a questão sustentabilidade, né? Dentro dessa agenda de sustentabilidade e também, mais recentemente, uma necessidade em função desse aumento, essa escalada de aumento de preços de fertilizantes, a gente tem buscado alternativas, e uma das alternativas são o uso de produtos biológicos, né? Nós temos utilizado e incrementado muito nos últimos 2 anos o uso dessa tecnologia. Primeiro, a cana-de-açúcar é uma cultura espetacular em termos de possibilidade de racionalização de resíduos ou de subprodutos, né? Nós temos hoje 100% da nossa cana colhida crua, quer dizer, nós não fazemos queima na nossa operação, e isso permite que a gente tenha todo ano 12 a 15 toneladas de palhada permanecendo no solo. Isso é muito importante pensando em reciclagem de nutrientes. Segundo ponto, a gente tem vários subprodutos da produção de açúcar e etanol que a gente pode utilizar voltando para o campo esses subprodutos. Etanol e açúcar basicamente é carbono, hidrogênio e oxigênio, e o restante que entra com a cana a gente retorna para o canavial na forma ou de vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol, ou a torta de filtro, que é um subproduto da filtragem do caldo da cana. A vinhaça, ela é rica em potássio, e hoje nós aplicamos na nossa cana própria. Nós temos aproximadamente 300 mil hectares de cana própria, atuando em 11 unidades em 5 estados do Brasil. A vinhaça nós vamos estar utilizando em 80% da nossa área de cultivo, eliminando a adubação potássica em 80% da nossa área. Então isso é bastante significativo. Nós temos uma meta de chegar nos próximos 3 anos a 90%, e aí a gente só teria 10% do nosso canavial dependendo de potássio externo. A torta de filtro é rica em fósforo. A gente tem feito a compostagem dessa torta e utilizando ela no campo, substituindo a adubação fosfatada. E com relação a nitrogênio, este ano nós estamos programando aplicar bactérias que fixam nitrogênio em 100% da nossa área cultivada. Isso trazendo um resultado muito impactante em redução do nível de nitrogênio externo que a gente poderia estar comprando. Então, a gente tem investido bastante na racionalização dos recursos ou dos subprodutos que nós temos na nossa produção. Além disso, atuado intensivamente aí na busca de produtos biológicos que entrem ou fornecendo nitrogênio com bactérias fixadoras de nitrogênio. É uma prática que já é muito comum na soja e a gente tem utilizado cada vez mais na cana, e esse ano nós vamos estar utilizando em 100% da nossa área cultivada essas bactérias. E, além disso,
também trabalhando com produtos biológicos, condicionadores de solo e que solubilizam fósforo na nossa área produtiva. Excelente, Rogério. Bom, você pontuou aí na sua fala, né, o que tem motivado vocês a cada vez mais, né, buscarem aspectos sustentáveis de produção, que já está no cerne da empresa, como você também disse, né? Mas a questão dos custos, de fato, foi um ponto importante para vocês. Eu falo isso porque na safra passada, né, 21, 22 de cana-de-açúcar no centro-sul do país, a gente já teve impacto bastante importante nos custos de produção. A gente teve uma safra que foi impactada pelo clima e os custos já estavam altos. E me parece que isso também de alguma forma avançou, né, e tem avançado em alternativas, né, para biofertilizantes e também o uso de biológicos em detrimento aos químicos. No caso de vocês, é isso também? Sim, com certeza, Jonatas. A gente já vinha trabalhando com esses produtos biológicos já há algum tempo, mas realmente essa escalada de preço estimulou a gente a acelerar o processo, né? Então, como eu comentei, nitrogênio a gente está substituindo uma boa parte dele através de fixação biológica, né? Além disso, controle de pragas e doenças, a gente tem investido cada vez mais em produtos biológicos para substituição de defensivos químicos, né? Já há mais de décadas aí o setor sucroalcooleiro trabalha com a cotésia, que é uma vespinha que controla a broca da cana-de-açúcar. Nós temos a utilização dessa vespinha em 100% do nosso canavial, com liberação no canavial feito com o uso de drones, né? Quer dizer, usamos a tecnologia para fazer liberação. Além disso, nematicidas, 100% do nematicida que a gente usa hoje é um nematicida biológico também, à base de bactérias aí que fazem o controle ou a supressão de nematóides. Temos intensificado bastante o uso de controle de outras pragas, por exemplo, cigarrinha da cana-de-açúcar, com o uso também de fungos para controle. Só para você ter uma ideia, nessa safra que está começando agora, nós estamos programando aplicar 1 milhão de hectares, nós trabalhamos em 300 mil, com diferentes tipos de produtos. 1 milhão de hectares, entre fixadores de nitrogênio, entre solubilizadores de fósforo no solo, usando também nematóides entomopatogênicos, usando fungos, bactérias. Então, nós estamos trabalhando muito forte nessa linha de utilização de produtos biológicos, pensando em regeneração no nosso solo, melhoria de condições para a produção e termos também uma produção cada vez mais sustentável. Perfeito. E me parece que a perspectiva, né, para os próximos anos é de uso contínuo, né, e de cada vez mais buscar inovações dentro do uso de biológicos nas propriedades e nos canaviais de vocês, né, nas propriedades de vocês. Nós estamos investindo bastante nisso, Jonatas. Inclusive em parcerias com várias universidades e instituições de pesquisa, para termos a informação e termos a segurança no uso desses produtos, né? Segurança no sentido do resultado. A gente tem trabalhado bastante com o uso de condicionadores de solo, condicionadores biológicos, produtos biológicos para solubilização de fósforo no solo, né? A gente percebe que a gente aplica fósforo todo ano no solo, né? Fósforo de origem química, e a gente vê que percebe que a fixação é bastante intensa, né? Então a gente acaba não aproveitando boa parte daquele fósforo aplicado. E o que a gente tem visto nas áreas que nós estamos utilizando esses produtos biológicos é a solubilização desse fósforo e o aumento dos níveis de fósforo nesses solos à medida que a gente vai aplicando todo ano esses diferentes produtos. Perfeito. E as perspectivas de vocês são muito importantes, porque a gente tem aí, né, como a gente mencionou na safra passada, o impacto dos custos, e a gente tem aí também um outro fator importante, que é essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que também, de alguma forma, impacta já, e as perspectivas são de impacto durante os próximos meses também no fornecimento, principalmente de fertilizantes aqui ao Brasil. Então, de fato, uma alternativa bastante importante que vocês têm apostado, certamente vão ter resultado aí no uso dos biológicos, né? Um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é a questão dos níveis de produtividade serem mantidos com o uso de biológicos e com o uso de químicos. Queria que você trouxesse para a gente como é que tem sido a experiência em termos de produtividade, em termos de resultados que vocês tinham com o uso de químicos e resultados que vocês têm agora utilizando parte em biológicos. É a mesma coisa, Rogério?
A gente tem trabalhado, Jonatas, com pesquisa em paralelo à utilização desses produtos, né? Então nós temos, como eu comentei, parceria com várias instituições aí desenvolvendo pesquisas dentro da nossa empresa com esses produtos para que a gente tenha segurança no que nós estamos fazendo, né? O que nós temos observado até agora é um comportamento muito parecido e até superior à utilização de químicos, né? E sem falar na questão de custo, né? O maior impacto realmente é no custo de produção, porque você consegue ter, por exemplo, esses fixadores, essas bactérias que fixam nitrogênio, né? A gente consegue ter manter o nível de produtividade praticamente usando níveis muito baixos de nitrogênio externo e com um custo significativamente menor. Então a gente está muito satisfeito até o momento com os resultados e continuamos aí fazendo pesquisas com produtos na linha que eu comentei, né, de condicionadores de solo, solubilizadores de fósforo no solo, para que a gente consiga ir aumentando o uso à medida que a gente vai tendo resultado que nos dão segurança nessa utilização. Com certeza, e acima de tudo, não só, como você mencionou, né, os resultados que têm sido positivos, inclusive até superiores em alguns casos, mas também o aspecto sustentável da coisa, que é muito importante também, que vocês levam isso em conta bastante, né, Rogério? Sim, dentro da nossa agenda, aí nós temos uma agenda forte de sustentabilidade, né, um dos pilares é esse, é um manejo da produção de cana de forma racional, pensando na conservação do solo, na regeneração do solo, né, na melhoria dos solos, até na melhoria principalmente da vida do solo, da biota do solo, que é um ponto que a gente tem dado muita ênfase e que a gente tem percebido os resultados disso ao longo do tempo. Perfeito, Rogério. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Trazendo aí todas essas informações de vocês da BP Bung Bioenergia, que é uma das maiores empresas do setor sucroenergético aqui do Brasil. Então, queria agradecer a sua participação para trazer para a gente essa experiência de vocês, que é muito importante também como case, né? Para que outros produtores olhem, né, a questão dos biofertilizantes como uma alternativa que tem dado certo. Eu que agradeço a oportunidade, Jonatas, e ao Notícias Agrícolas, e fico aí à disposição para uma outra oportunidade e uma boa tarde aí a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Um grande abraço. Grande abraço e com certeza nos falaremos em outras oportunidades sim, viu? Conversei aí com Rogério Brem, diretor agrícola da BP Bung Bioenergia, que é uma das maiores empresas do setor sucroenergético aqui do Brasil, né? Uma joint venture, e a gente falando então em relação à ampliação do uso de biofertilizantes por parte da companhia em suas propriedades. É uma ação que tem dado muito certo, né? O Rogério nos pontuou que de fato é uma ação que se equipara ao uso dos químicos, em alguns casos tem resultados até superiores, e a gente falando em relação ao cenário de custos, né, principalmente dos químicos, que foi uma alternativa que eles encontraram, porque, de fato, nos últimos anos, né, principalmente na safra 21-22 de cana-de-açúcar, né, os custos com os fertilizantes subiram bastante. É claro que isso impacta também as margens das unidades produtoras, né? Então, de alguma forma, precisou se encontrar alternativas e essa foi uma alternativa que já estava também alinhada, né, a toda a questão de sustentabilidade que está na agenda da empresa. Então, a BP Bung uniu aí o útil ao agradável diante desse cenário. A gente também falou em relação ao uso do controle biológico nas propriedades, né, nos canaviais. É um outro ponto bastante importante que a empresa tem apostado e isso deve seguir na safra 2022-23, a safra que logo mais está batendo a porta aí, começa agora em abril. Né? E a safra 2022-23 ainda tem essa perspectiva de preço de fertilizantes e insumos, de um modo geral, mais altos, com impacto nos custos de produção por parte dos produtores. Então essas são alternativas bastante importantes que a gente vê sendo realizadas por parte da BP Bung Bioenergia e que servem aí de exemplo para outras unidades produtoras. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre tudo do agronegócio brasileiro, em destaque no nosso Instagram, Facebook, Twitter e também nas nossas plataformas de vídeo. Daqui a pouquinho você tem mais informações com os nossos boletins e o nosso site segue 24 horas no ar para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê na próxima semana e não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.